Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Nós amamos vocês e por amá-los, nós estamos todos os domingos de forma online fazendo esse culto para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E o meu desejo é que você cante aí em casa e também, antes de tudo, faça uma boa ação, compartilhe com o maior número de pessoas, para que todas elas possam ser abençoadas como você está sendo abençoado, tá bom? Tá bom? Então compartilhe esse link aí, para que muita gente seja edificada e abençoada, tá bom? Vamos cantar? Vamos adorar com festa? Vamos lá? Um, dois, três, vai lá, Dani! Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oh, oh, te adorarei. Aleluia, aleluia. És bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Oh, oh, por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Oh, Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Rei do meu
Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Não, não, não. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és bom, bom. Tu és bom, Olha o piano, olha lá. Essa canção é uma canção antiga, mas eu gosto tanto de cantar essa canção, e o meu desejo é que essa noite seja uma noite onde você possa abrir o seu coração para que Ele possa te renovar, tá bom? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe
teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, oh. O que mais nós precisamos nesse tempo é de fato ter um coração renovado. Porque o nosso coração de tempos em tempos vive amargura, vive dor, decepções, uma série de coisas. E aí aquilo vai acumulando uma série de questões dentro do nosso coração. Mas que Deus nessa noite renove teu coração, limpe, transforme por completo. Por completo. Mas para isso acontecer, você precisa entregar sua vida nas mãos dele. Deus não invade a vida de ninguém. Ele fala com amor. E se você nessa noite convidá-lo, ele vai transformar a sua vida, vai fazer morada. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Que tempo precioso, que tempo delicioso esse. Quero te adorar, Senhor, te bendizer, te render graças. E nessa noite eu quero abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai, acompanhando este momento de adoração, de louvor. Eu oro para que todas elas sejam renovadas, que a esperança seja renovada, Pai, que a alegria seja renovada, que o amor seja renovado, que haja, Pai, transformação de vida, que haja, Pai, mudança de história, mudança de caminhos, de trajetória, Senhor. Nós oramos como igreja e declaramos, Pai, sabe, a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse querido. Abençoe essa família, abençoe essa casa, abençoe esse lar. Abençoe, Pai, a vida desse filho que talvez esteja longe, Senhor, tão distante, Pai, de Ti. Não acredita mais, se decepcionou. Eu oro para que o Senhor possa alcançá-lo novamente com Teu amor, com Tua graça, com Tua bondade. Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, porque o Senhor é capaz de transformar. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Gente, semana passada eu falei para vocês da nossa distribuição de cestas lá na periferia, no Jardim Aracati, dentro do Jardim Ângela. Então, eu queria primeiro
convocar você, sensibilizá-lo, convidar você a que o amor de Deus mesmo use você para levar comida para quem está passando fome ou para quem não sabe o que vai comer. Qual foi a minha experiência que eu queria mostrar para vocês ou sobre a qual eu queria falar para vocês hoje? A gente, como igreja, apoia 2 instituições, especificamente uma instituição que trabalhava no bairro, na região do Ângela, que é o Supernova Cultura, na escola pública. E quando veio a pandemia, nós começamos a apoiar aqueles que estavam passando fome. E fizemos uma parceria com a Unidade Básica de Saúde do Aracati para obter o conhecimento das pessoas mais miseráveis, mais necessitadas e que mais precisavam do nosso apoio. E eles não só fizeram isso, mas possibilitaram também que a gente chegasse a pessoas que o endereço para nós seria extremamente difícil de conhecer se não fossem os agentes comunitários andando conosco. Então, eu quero te falar que 2 coisas estão acontecendo na periferia. Pessoas que já estavam na linha da miséria e elas agora estão doentes e a doença não é detectada por mim. As próprias unidades básicas de saúde percebem o que é crônico e o que impossibilita as pessoas de lutarem. E pessoas muito velhinhas também, que eram catadoras de lixo e que tinham também comorbidades. Então, a gente tem apoiado e eu queria desafiar você a olhar aí o número da nossa conta, tá? E se você quiser ver no nosso Instagram, a gente tem sido um pouco contencioso de colocar as fotos de todo mundo, mas a gente vai fazer uma prestação de contas das fotos. A gente começa a postar no nosso Instagram dessa ação e eu quero te convidar a fazer parte dessa ação da maneira como você quiser. Então, logo a gente tenha mais recursos, a gente retorna para uma nova entrega de cestas, o que a gente espera que aconteça nos próximos dias com a sua ajuda, com uma contribuição aí no número da nossa conta, no Pix. Que Deus te abençoe. Queria te convidar, nesse momento, para abrir a sua Bíblia num dos salmos pós-exílicos, e que a gente pode chamar dos Hillel, que eram os salmos cantados nas festas judaicas, chamados muitas vezes de cânticos de romagem, cânticos que lembram histórias, que contam histórias, que celebram vitórias, mas falam de dores profundas. Salmo 126, hoje nós vamos nos ater basicamente ao verso 4, mas é impossível não ler esses 6 versos deste salmo, que dizem assim, você pode acompanhar na tela: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou, literalmente, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, de volta do cativeiro, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev, ou Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu já quero te dizer de cara, para que a gente entenda sobre o que a gente está falando, que quando você sobrevoar, ou você fizer uma visita ao deserto de Judá, sensação térmica acima dos 50 graus, uma das sensações térmicas mais altas do mundo, você vai chegar lá e você vai, de verdade, ou ver as fotos, você pode entrar na internet e tentar ver, especificamente a região chamada de Negev, você não vai encontrar rio nenhum lá. Muito menos uma corrente. Você vai encontrar traços daquilo que um dia foi um rio. E eu já deixo de dica que o final do nosso vídeo de hoje, quando eu tiver terminado tudo de falar, eu quero que você veja essa imagem. Então, fica até o fim e no finalzinho a gente vai colocar aí como bônus essa imagem para você entender um pouco mais essa realidade que ainda acontece até hoje. Então você vai ao Negev e você vê deserto e você vê rios que já não existem mais. Daí a temática
do que eu quero compartilhar com você hoje são as correntes invisíveis do Negev. Que rio é esse que pode surgir de restauração, vindo de Deus como uma oração, quando você só acha areia? E se você cavar mesmo, você não encontra nem um pouco de umidade, dependendo da fase e do momento do ano. Sabe, Israel é um lugar rico de relevos. Há diversos relevos, há diversas paisagens encantadoras. Há lagos, dos quais um grande lago, para nós brasileiros, seria um grande lago, que eles chamam de Mar da Galileia, tendo 30 quilômetros em diversos lugares, diversas regiões. É um lago muito grande, uma travessia pode ter esses 30 quilômetros, o que é muito para o que a gente chama de lago aqui. Você tem o Mar Morto, um lugar da mais alta salinidade, toda a água vai para lá e ela não corre para lugar nenhum. Você tem montes como o Hermon, você tem vales, o Hermon é um dos montes mais altos, você tem vales diversos, mas você também tem o deserto de Judá. Eu fico pensando, e eu estou compartilhando com você essa ideia de correntes invisíveis do Negev, porque nós estamos vivendo um tempo de esgotamento da esperança. E era um tempo muito parecido com o que Israel estava vivendo, dizendo: restaura a nossa sorte, Senhor. Por quê? Porque Israel voltou do exílio, mas a sua situação pós-exílica era muito difícil. Israel estava devastado, a sua estrutura de cidade, de vida, estava completamente subjugada ainda por uma pobreza, por uma ausência de recursos. A reconstrução estava sendo muito difícil. Era um momento de deserto. Apesar de tudo que Deus fez, que era reconstruir ou permitir que uma nação voltasse, depois de estar na Babilônia, no exílio, voltar para sua terra de volta, era algo inimaginável para eles. E eles começaram a reconstruir com muitos sonhos, mas eles precisavam muito de ajuda. E eu queria falar sobre o esgotamento da esperança, e ele acontece, principalmente mais para frente, o livro de Malaquias coloca explicitamente essa expectativa messiânica que os judeus tinham, de que Israel voltasse a ser aquela nação próspera, mas isso não estava acontecendo. O momento do deserto ele é muito difícil quando ele se prolonga. E para o momento do deserto se prolongar, basta você começar a caminhar. E de repente você quer encerrar essa caminhada no deserto e falar: olha, eu não quero mais que isso aconteça. Eu quero voltar a beber água, eu quero voltar a um lugar onde a vida esteja fluindo. Mas quando você está caminhando no deserto, quando você está na região do Negev, essa sensação térmica alta, ela continua. E você começa a ter uma sensação no deserto, se você está vivendo no deserto, talvez pela solidão, talvez por estar subempregado, talvez porque, eu quero falar até para quem está acompanhando os nossos cultos, mas presencialmente não está tendo culto. E está sentindo falta desses acontecimentos, sabe? E aí você começa a sentir que o deserto é maior do que aquilo que eu e você imaginávamos. A pandemia, nós imaginávamos que a pandemia já teria ido embora. Mas a pandemia, ela não foi embora. E ela continua. Muita gente colocou todas as esperanças na vacinação, assim que surgiram as vacinas. Mas as vacinas não chegaram para todos os moradores do planeta Terra. Sabe, o deserto é um lugar sem vida. E a gente tolera ficar por um tempo no deserto, até que a gente se sinta parte da paisagem do deserto. E que a vida parece estar se retirando de nós. Então a gente é tomado por um aperto no coração, que é chamado de angústia. O deserto, ele vai apagando o tempo. Um minuto no deserto parece dias, parece que foram horas, sabe? Por quê? Porque muitas vezes você quer que o deserto seja um lugar de passagem e você está ali fazendo parte dessa paisagem da qual você talvez você não gostaria. Então o tempo, o deserto, ele começa a apagar o tempo. E apagar o tempo parece de verdade gerar o que nós estamos descrevendo nesse momento como um esgotamento da esperança. Sabe, nós estamos nesse momento com 14 milhões de pessoas desempregadas.
Várias das pessoas estão desalentadas para procurar ajuda, né? A pessoa esquece também no deserto as maneiras. Sabe, aquela articulação que a gente tem quando a gente não está no deserto, de vou falar com um, vou falar com outro, vou tentar isso, vou tentar aquilo. No deserto, essa articulação ela cai. E quando ela cai, nós ficamos de verdade sem encontrar maneiras de cultivar a esperança, sabe? E aí, parece que qualquer possibilidade de restauração no deserto não existe. Ou seja, você pode entrar dentro de um desses rios temporários que estão ali no Negev, dizendo, não, vamos ver se eu encontro a fonte da água. E muitas vezes você não vai encontrar nenhuma fonte daquela água que não existe mais. Você vai encontrar, de verdade, um leito de rio, você vai encontrar até algumas hipóteses claras de que ali houve um rio, mas você não vê de forma nenhuma que ali houve um rio, porque não há água, que é o que tanto você procura. O esgotamento da esperança é uma ausência de água viva que possa dar para nós uma mudança dessa situação do deserto. Mas como eu disse, as águas da esperança, elas são invisíveis. Ou, pelo menos, elas estão invisíveis, tá? Que é o que acontece com o Negev. Elas estão invisíveis por um tempo, mas esse rio vai voltar a correr. Isso acontece até hoje. Quando é que essa água invisível, essa corrente invisível se torna muito, muito presente? Em primeiro lugar, quando o sonho e o real já não mais conseguem, sabe, conversar. O que você sonha que seja a realidade, não é a realidade. O deserto mostra para você que isso não vai acontecer. E é por isso que você fica esgotado da sua esperança, sabe? Os planos terminam em escravidão, sabe? Como assim? Israel era escravo. Ele era um povo subjugado. Então, o que fosse ordenado que eles fizessem, eles eram obrigados a fazer na terra de Babilônia e em todos os reinos do domínio dos babilônios, sabe? Eles eram um povo escravizado, um povo que se rebelou e que foi retirado da sua terra e espalhado nos domínios de Babilônia, dos babilônios. Ou seja, uma situação extremamente difícil. A rotina deles era a escravidão. Eles podiam fazer determinadas coisas, mas outras eles não tinham liberdade para fazer. Eles não tinham mais a sua nação, os seus sonhos de liberdade, de planejar uma vida social, uma vida de uma cidade próspera como Jerusalém havia sido no passado. O que eles veem e o que a gente vê no Negev é só areia, não há construções. Nós vemos pedra, mas não há nada alicerçado naquela pedra onde a gente possa construir uma vida nova. Isso define o esgotamento da esperança. Você emprega muita energia na caminhada, mas você não consegue sair do deserto. Você não consegue encontrar um oásis aparente na sua frente. Você não vê nada que te tire do deserto. Mas o texto diz, restaura a nossa sorte como as correntes do Negev. Então eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, existem rios invisíveis. Primeiro, boa parte da água do mundo corre por rios subterrâneos. Só para dizer para você que existem rios que os seus olhos não veem, mas que estão mudando a sorte do mundo inteiro. Existe um tempo em que a região do Hermon, que é mais alta, vamos dizer assim, do mar vai vir, vão criar nuvens que vão passar pelo Hermon e elas vão chegar à terra de Israel ou de diversas frentes como essas. E vão vir o tempo das chuvas e vão surgir rios invisíveis, rios que vêm dos céus, rios que eu e você não podemos planejar.
Você está seco hoje, você está sem esperança, você está amargo, você está rancoroso, você está com dificuldade do tratamento com as pessoas, nervoso por todas as carências que você tem tido e você não tem uma previsão de água. E eu queria te dizer hoje, peça a Deus que mande água dos céus para você. Sabe? Esses rios são inacreditáveis, porque você não pode imaginar que nesse lugar vai surgir um rio. Mas o Senhor poderá fazer isso, só o Senhor poderá fazer isso, porque Ele é o dono da vida, sabe? E o que esse texto diz é que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou quando o Senhor nos tirou desse tempo de ausência de esperança, quando havia um desgaste da esperança, quando o Senhor nos livrou do cativeiro, nós ficamos como quem sonha. E então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. O que vai acontecer é que o tempo das chuvas vai chegar e as nações todas, e todos aqueles que nos cercam, e todos vão ver isso. Em segundo lugar, eu queria falar para você sobre correntes de escravidão. Eu uso a palavra correntes agora, fazendo essa acepção da escravidão. A escravidão para Israel foi muito dura. Ou seja, Israel ficou durante 70 anos na terra de Babilônia. E quando a gente está escravo, ou seja, quando a gente não tem domínio sobre nós mesmos, a esperança ela fica sufocada, os nossos traços de humanidade vão sendo retirados. Eu não posso dizer para você que o isolamento está nos tornando mais humanos. Talvez está nos tornando mais ansiosos, mais independentes, mais isolados, mais isolacionistas, mais preocupados conosco mesmos do que com os outros. Na escravidão, a culpa ela é salientada também o tempo inteiro, é destacada. Então, a gente sofreu porque você não fez. O tempo inteiro a culpa e a escravidão andam juntos. Quando você está vivendo uma vida escrava ou escravizada, você está o tempo inteiro culpado, sabe? E a religiosidade também, quando ela está escravizada, ela ganha traços concretos, sabe? Do que é possível e do que não é possível. E até a religiosidade, ela trabalha com sempre o impossível, sabe? Então, o que essa religiosidade, o que essa situação que Israel viveu pôde trazer, senão mais escravização? Eles tinham que viver hábitos impostos pelos outros. Por isso o texto diz, quando o Senhor nos libertou, nos trouxe de volta da terra do cativeiro, nós ficamos como quem sonha. Por quê? Porque um escravo, ele faz o que os outros mandam. Ele segue uma rotina que está imposta por outros. E às vezes, a gente, como ser humano que se sente não escravo, a gente imagina que a gente tem uma rotina que a gente mesmo escolheu. Mas muitas vezes a gente está fazendo o que os nossos pais fizeram, o que os nossos avós fizeram, com uma certa jeito diferente, roupa diferente, mas muito parecido, sabe? E muitas vezes, eu não sei se você, por causa dessa questão do Negev, eu me identifiquei muito com esse versículo 4, e é por isso que eu estou compartilhando com você, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias em que os sentimentos de destruição estão por toda parte, como o deserto, sabe? Como a escravidão, essas correntes de escravidão que haviam tomado conta do povo. Por quê? Porque eles tinham um sentimento de destruição muito grande, como nós estamos vendo, pessoas partindo de forma terrível, todos os dias. Eles não tinham condição de cantar. Outro salmo, falando do exílio, diz que aqueles que nos escravizaram pediam que nós cantássemos as canções das nossas terras. Mas como cantar em terra alheia? Um dos salmos diz isso. Impossibilidade de cantar, impossibilidade de afastar a dor. Eu não sei se você que está me ouvindo hoje está sentindo exatamente isso. Você não consegue afastar a dor, a sua rotina, ela parece um pesadelo. Ou seja, você quer sair daquele cenário de clausura, de falta de perspectiva, mas você não vê nenhuma perspectiva. E quando você lembra do que aconteceu nos últimos meses, dias, o seu passado ele é um tormento. Por quê? Porque você não consegue se livrar
da escravidão desses momentos. Sabe, eu queria te dizer que quando a gente está vivendo uma vida escravizada por tristeza, por dor, por deserto, a gente não consegue ter sentimentos nobres, a gente não consegue ter um pensamento livre, a gente não consegue conceber nem o que seja a liberdade. E se você que está me ouvindo se sente também muito enclausurado, muito preso, sem conceber a liberdade, eu queria te dizer nesse momento que Deus é a liberdade, que a liberdade está em Jesus, e que quando você se relaciona com Deus, Ele restaura a tua sorte, Ele pode colocar no teu rosto, no teu interior, uma alegria que não está aí, por causa de sentimentos, afetos invisíveis, espirituais, que não estavam acontecendo na sua vida, que antes eram desconhecidos, ou seja, só havia dor. E todas as pessoas ao seu redor começaram a dizer: olha, o Senhor libertou a terra deles, olha o que o Senhor fez por eles. E eles disseram: puxa, demorou para a gente dizer, com efeito, o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Levou um tempo para a gente ter aspirações celestiais, aspirar por coisas maiores. Por quê? Porque o nosso coração estava muito escravizado. Por quê? Porque nós estávamos dominados por correntes de escravidão, de vivermos dominados pelos mesmos sentimentos, dominados pela mesma maneira de viver, dominados pelos mesmos pecados que nós vimos ao nosso redor e que vieram como nossa própria história. Mas a liberdade está em Jesus, e Deus é a liberdade, e nós precisamos de um libertador, mas não um libertador humano. Isso é muito dos países subdesenvolvidos, esperarem que uma pessoa as liberte. O libertador é o Deus homem, Jesus, aquele que se encarnou. É Deus que liberta você. E eu e você precisamos dessa liberdade, porque até a nossa maneira de conceber a liberdade pode ser uma espécie de escravidão, que não vai nos deixar felizes e nunca vai nos fazer plenos. Em terceiro lugar, eu quero te falar sobre esses rios invisíveis, sobre essas correntes invisíveis do Negev. E quero te dizer que vai surgir um rio de júbilo. Formam-se uma tempestade inesperada que invade o deserto. E essa tempestade começa a tornar verde tudo que sobreviveu no deserto. E começa a criar um rio, como você vai ver daqui a pouco. Um rio grande, um rio no qual você nem pode ficar no meio do caminho, porque senão você vai ser levado embora pelo relevo que existe no deserto. Por isso o texto diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com júbilo, trazendo a colheita. Como surgirá este rio improvável? É a pergunta que surge no meio de uma situação de devastação como essa, onde eu já falei para vocês sobre essa geração de um mundo novo. Que mundo novo vai ser esse? Agora, quando eu estou de verdade gravando essa meditação, eu tenho passado pela cidade, eu olho para alguns cenários da cidade e eu não consigo imaginar o que vai acontecer. É a mesma coisa que andar pelo Negev. Você não consegue imaginar o que vai ser. Mas eu queria te dizer que Deus cuida dos seus, daqueles que clamam por Ele, aqueles que esperam por Ele. Sabe, quando você não tem mais sorte, ou seja, não tem mais um destino para onde ir, e você não sabe o que fazer, e você está perdido em todas essas situações. Sabe, eu quero te dizer que Deus pode criar um rio de júbilo, um rio de alegria. E quando você mesmo não tem mais um destino, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a nossa trajetória, porque a gente não tinha mais trajetória. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor, mas diz o texto: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, o rio da nossa história. Como? Como Ele pode fazer isso? Quem sai andando e chorando enquanto semeia. O que Ele semeia? Sementes de esperança. Esperança é o próprio Deus. Hoje eu estou trazendo uma palavra para você e eu queria te dizer uma coisa muito clara. Que Deus é maior que o deserto. E que talvez você e eu não estejamos sentindo, experimentando isso.
porque nossa dor está maior. E eu queria te dizer uma coisa, que eu e você podemos chorar. Que eu e você podemos nos encantar com a vida de novo e sonhar. O tempo dessas sementes de esperança pode dar a luz ao tempo dos sonhos. Da gente voltar a sonhar que a vida pode ser generosa. Ou melhor, que a vida é generosa. O espaço dos sonhos precisa ser criado dentro de nós de novo pela esperança que é o próprio Deus, que transcende o que está acontecendo, essa situação devastadora do nosso tempo. Sabe, pode ser que o seu rio se inicie num rio de lágrimas, quem sai andando e chorando. Sair pela rua chorando é muito duro, eu já passei por isso, algumas vezes, por diversas razões, por motivos pessoais e às vezes chorando por outras pessoas. O choro às vezes foi muito grande, quem sai andando e chorando. O seu rio, ele pode estar vivo andando enquanto você está chorando. Não pense que as suas lágrimas não são acolhidas por Deus. Diz um dos salmos, Senhor, o Senhor acolheu as minhas lágrimas no teu odre. Deus pode pegar esse rio de lágrimas que eu e você estamos derramando e que parecem não ter um destino e parecem não ser ouvidos por ninguém. E Ele pode transformar esse rio num tempo de correntes invisíveis, de águas de transformação. Essa jornada é uma jornada de semeadura. Não tenha medo de semear, não tenha medo de proclamar esperança, onde aparentemente você não tenha mais esperança, não tenha limitação, não tenha covardia, não tenha de forma nenhuma uma restrição àquilo que Deus pode fazer. Semeie, semeie, proclame esperança. Diga para as pessoas, Deus ouvirá suas orações. Como eu estou dizendo, Deus ouvirá suas orações. Não será para sempre o seu tempo, não será para sempre a sua vida, como tem sido. Vai chegar o tempo da colheita. Você vai voltar com júbilo. Você vai voltar, ou seja, você vai estar na presença de quem te concedeu toda a vida. Um monte, com um feixe enorme de vida, de esperança, de razão, de sentido, porque Deus pode. Você vai voltar, diz o texto, para o tempo da colheita. Não vai ser só o tempo de semear, vai chegar o tempo da colheita. No tempo da colheita, ou nesse tempo que está chegando para você, sua boca vai se encher de riso, sua língua vai se encher de alegria. Deus vai transformar tudo que parece aparentemente numa falta de esperança, sabe? Ele vai encher de riso a sua boca e a sua língua de júbilo, de festa. Por quê? Porque Deus pode, porque Ele é Deus. Sua vida vai transbordar de alegria. O rio não vai comportar, não vai caber em si mesmo. Ele vai continuar transbordando e vai surgir uma alegria que vai ser maior do que toda a amargura do deserto, do que toda a falta de perdão, do que todas as traições que lembram o deserto, de todas as relações destruídas que lembram o deserto, de toda espécie de aridez que lembra o deserto, de toda espécie de planta que morreu que lembra o deserto. Sua vida vai transbordar de alegria. E ela vai transbordar de alegria de uma forma que todos verão. Todos vão dizer, Deus tem feito grandes coisas. Não é um riozinho, não é uma pequena água, não é um riacho no meio do deserto. Não. São correntes de água tão fortes que são impossíveis de ser negadas pelos homens. Rios que aparentemente eram invisíveis, porque estavam num lugar de destruição, de desassossego e de falta de paz. E Deus interviu.
E a minha palavra de oração por nós é que esses rios invisíveis do Negev, vindos dos céus, tomem de novo a terra e façam com que o deserto reverdeça, que as plantas do deserto voltem à vida, ou prosperem, e que onde os rios passageiros não existiam mais, surjam rios de restauração, de vida, para mim e para você. Pai, eu peço em nome de Jesus por cada pessoa que ouviu, ouvirá e está ouvindo essa mensagem, para que aquilo que é uma desesperança sem fim possa mudar-se por uma esperança sem fim, Pai. Porque Teu é o reino, Teu é o poder. Que essa semente de esperança vá no coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem. E que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu amor visitem cada pessoa que está ouvindo essa mensagem com rios invisíveis, Senhor Deus, de graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, a liberdade, o Deus vivo. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e que o Consolador que enxugará todas as lágrimas, que porá um riso de alegria no rosto de vocês, seja sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Se aproxime de nós. Temos muita coisa de esperança para compartilhar juntos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Acompanhe aí, conforme eu prometi, o videozinho do Negev e dos seus rios invisíveis surgindo. Deus a abençoe e o abençoe. לך אחורה. אחורה, אחורה. אחורה, אחורה. וואי אחי, זה לא צחוק בכלל.